Sejam bem-vindos a mais uma Sala Plena. Hoje o nosso assunto é Abra os meus olhos, Senhor. Tem situações que nós temos uma visão limitada sobre os acontecimentos. Nós vemos de uma forma, mas Deus talvez esteja fazendo algo que nós não conseguimos enxergar, perceber. É que nem quando nós usamos óculos, né? Todo mundo que usa óculos, assim como eu, tem uma visão limitada das coisas. Eu, por exemplo, não enxergo de longe, enxergo tudo muito embaçado, não consigo ver as coisas de uma forma nítida. E quando eu coloco os óculos, a minha visão é melhorada, ela é ampliada, ela fica mais nítida. E isso vale para todo mundo que usa óculos, que tem a sua visão limitada de alguma forma. É um instrumento que vem para nos ajudar a enxergar melhor aquilo que a gente não enxerga sem ele. E com Deus, na vida espiritual, às vezes é assim. Nós temos essa visão limitada das coisas porque nós só enxergamos até um certo ponto. Mas no invisível, no mundo espiritual, existem coisas que nós não vemos, mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo, ou que Ele não esteja trabalhando em nosso favor. Lá no Salmos 119, no versículo 18, o salmista nos diz assim: Abra tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as coisas maravilhosas da tua lei. Então ele já nos instrui a pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que a gente consiga ver as coisas que a gente não vê no natural. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 17. Vocês podem ler depois com mais calma para ver todo o contexto, toda a história, e eu vou resumir um pouco sobre o assunto. No tempo ali em Israel, havia uma época que ainda era governado por reis, e o rei da Síria, ele estava tentando atacar Israel. Ele queria, de certa forma, né, governar Israel, e ele queria ele usava de algumas estratégias para conseguir isso. Ele tentava armar alguns ataques. Então, ele tramava o ataque e toda vez que ele ia fazer algo contra Israel, Deus usava a vida do profeta Eliseu para entregar o que o rei estava tramando para o rei de Israel. E então o rei de Israel conseguia se defender. E depois disso acontecer algumas vezes, o rei da Síria começou a ficar desconfiado, que alguém que estava com ele, né, do lado dele, pudesse estar traindo ele. E ele pergunta para os seus militares: quem de vocês está ao lado do rei de Israel? Quem está me traindo? E um dos seus servos diz que ninguém, que era o homem de Deus, que falava tudo o que ele fazia, até mesmo dentro do seu quarto, para o rei de Israel. E esse homem de Deus era Eliseu, que era um profeta que tinha um dom muito grande, porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Então Deus revelava muitas coisas a ele. E ele estava sendo o instrumento que Deus usava para libertar o seu povo, para proteger e guardar o seu povo, né, dos ataques do inimigo. Então o rei da Síria, quando soube de Eliseu, ele quis achar um jeito de exterminar com ele. Então ele armou um ataque e enviou todos os seus militares para irem até o local onde Eliseu estava, para que eles pudessem matá-lo. E Eliseu vivia com alguns profetas, e eles ficavam às vezes mudando de lugar. E eles foram acampar perto de um rio. E eles foram dormir, e no dia seguinte um dos seus servos acordou e viu que eles estavam cercados. Tinham muitos militares armados ali. Ele então ficou apavorado, ficou preocupado e foi perguntar para Eliseu: o que nós faremos, meu senhor? Como que nós vamos enfrentar todos esses inimigos? E Eliseu, muito tranquilamente, responde para ele: não se preocupe, porque aquele que está conosco é muito maior do que o que está com eles. Então, Eliseu ora ao Senhor e pede para que ele abra os olhos daquele servo, daquele homem, para que ele visse o que estava invisível aos seus olhos naturais. E quando ele abriu os olhos novamente, ele enxergou atrás daquele exército inimigo um exército que estava com carros e cavalos de fogo, enviados pelo Senhor.
Então, aos olhos nu, ele não enxergava o que estava ali, né? Os enviados do Senhor para guardar o seu povo. Mas eles estavam ali, prontos para defender o povo de Deus, para defender os justos. Então, Eliseu ora ao Senhor novamente e pede para que o Senhor cegasse aqueles inimigos. Então, quando ele os cega, ele conduz eles de volta para sua terra, de volta para a Síria. Então, Deus preparou um livramento para eles de uma forma que eles não precisaram nem guerrear, nem lutar. Não foi derramado nem uma gota de sangue. Então, a estratégia que Deus deu a Eliseu foi para libertar eles, né, para salvar eles daqueles inimigos, sem mesmo que eles precisassem lutar. Então, a força que estava no invisível era uma força tão grande e poderosa que eles não precisaram usar de força física. Eliseu sabia quem estava com eles porque ele tinha esse dom de enxergar, mas os que estavam com ele não conheciam. Se ele não tivesse orado e pedido para Deus abrir os olhos daquele homem, ele talvez não tivesse entendimento do tamanho do exército de Deus que estava do lado deles. E essa história vem nos mostrar e nos ensinar que, diante das provações, das dificuldades que a gente passa, muitas vezes a gente tem essa visão limitada. Nós vemos o problema, nós vemos a situação, mas a gente não consegue identificar uma saída, nós não conseguimos identificar como vamos sair daquela situação. E a gente esquece de pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue o que tu já está fazendo, aquilo que eu já tenho, aquilo que já está comigo. E o inimigo muitas vezes usa dessas situações para nos desanimar, para nos frustrar, para vir com mentiras e dizer que nós não vamos chegar, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer. E nós precisamos nos levantar nessa noite e mandar essas mentiras do inimigo embora. Que elas batam em retirada e que a gente possa ver a verdade de Deus, que a gente possa ver o exército que já está conosco, que luta por nós, que a cruz de Cristo é sim suficiente para nós e que através do sacrifício do Cordeiro nós somos livres e nós temos sim o que nós precisamos para vencer os ataques do inimigo. Que Deus trabalha por nós mesmo no invisível, mesmo quando nós não conseguimos perceber. E lá em Hebreus 11, no versículo 1, fala sobre a fé, que a fé é sobre as coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Então, muitas vezes, Deus está trabalhando por nós, mas nós não conseguimos enxergar. E é nesses momentos que nós precisamos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para que a gente não deixe o inimigo nos desanimar. Porque a gente olha com os nossos olhos naturais e a gente se frustra com o que a gente está vendo. Ou a gente acha que Deus não está trabalhando por nós, mas na verdade Ele está. E todas as situações Ele usa com um propósito de nos fortalecer, de nos ensinar, de nos preparar para aquilo que Ele irá nos entregar. Então, que nós possamos lembrar disso, que o Senhor está assim conosco e fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele, mesmo quando nós não estamos vendo o agir dele no natural, mas no sobrenatural a gente sabe que ele está trabalhando por nós. Eu queria lhe convidar a fazer um exercício, que você pudesse colocar num papel o que eu estou vendo e no outro lado o que Deus está vendo. E que você possa colocar alguma situação que você está passando ou que você já passou e que depois de um tempo você entendeu que na verdade Deus estava fazendo algo melhor, Deus estava preparando você para entregar algo, ou alguma coisa que você está vivendo hoje, que talvez você esteja desanimado porque você não vê uma saída. Mas se você pensar pelo ponto de vista de Deus, o que Deus está usando nessa situação? O que Deus vê nessa situação que Ele pode estar trabalhando em mim, pode estar tentando me moldar, pode estar tentando me preparar para algo? A gente fazendo esse exercício, a gente consegue fortalecer mais a nossa fé e o nosso entendimento de que Deus está agindo e de que Deus usa todas as oportunidades para nos fortalecer, para nos ensinar alguma coisa. E eu queria te convidar também, se você quiser fazer uma oração comigo nessa noite. Você pode fechar os seus olhos
e repetir essa oração. Senhor Deus, abra os meus olhos para enxergar os teus anjos e o teu favor que já está comigo. Não quero viver como se estivesse sozinho, pois o Senhor é sempre presente. Ensina-me a enxergar a vida como tu enxergas e a saber que a tua presença é sim suficiente para a minha circunstância. Em nome de Jesus, amém. Eu também queria lhe lembrar de uma história que aconteceu para fortalecer a nossa fé também, nessa situação que a gente às vezes não enxerga o que Deus está fazendo. Você já leu o texto ou já ouviu falar sobre a pescaria de Pedro, quando ele passou a noite inteira pescando e que a rede ficou vazia, e ele ficou frustrado e desanimado porque ele não conseguiu pescar nada. Então, quando amanheceu, Jesus veio até ele e pediu para ele lançar as redes. Mas Pedro estava tão desanimado que ele já não queria mais fazer, mas por obediência a Jesus, por consideração a ele tentou mais uma vez, mas ele lançou uma rede. E no que ele lançou, aquela rede se encheu de peixes. Jesus já sabia que o milagre iria acontecer, Jesus já estava vendo que a rede iria ficar cheia, por isso que ele pediu para ele lançar mais de uma. Mas na fé de Pedro, que naquele momento estava limitada, estava frustrada, porque ele não enxergava o invisível, ele lançou apenas uma. E quando a rede ficou tão cheia que estava quase arrebentando, ele correu pedir para os seus amigos trazerem mais redes. Então Deus trabalha de formas que às vezes a gente não percebe. E às vezes ele fala para nós também: tenta mais uma vez, vai mais um pouco, não desiste agora, o milagre está quase chegando, a vitória está quase acontecendo. E diante das frustrações a gente desanima. Mas vamos nos lembrar nessa noite dessa palavra e desses exemplos para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Eu quero abençoar a sua vida, pedir que Deus abençoe, que você fique fortalecido na sua fé, que você continue nessa caminhada confiando que Ele está ao seu lado e que Ele está trabalhando por você. Nós precisamos nos lembrar de quem luta por nós, e Ele é presente, Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Que Deus abençoe sua noite, a sua semana, e que você possa estar conosco também no próximo domingo, às 18h30. Deus abençoe, boa noite.